Graça e paz a todos. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a carta de Paulo a Timóteo. Como tem duas cartas, é bom dizer que nós vamos estudar a primeira. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 12, 13, e depois 15 e 16. Assim diz a Bíblia: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Versículo 15. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Bem, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti para pedir em oração que o Senhor esclareça as nossas mentes, a Tua palavra, que o Senhor mesmo venha estar presente, Senhor Deus, Teu Espírito Santo, venha dar sabedoria a mim para que eu possa falar e que os irmãos possam ouvir e entender. Te peço que não só o Senhor nos auxilie, nos ajude, mas que o Senhor domine este lugar, as nossas vidas, porque tudo é Teu aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita algum tempo depois que Paulo tinha conhecido Timóteo, e esse episódio ocorreu. O encontro de Paulo e Timóteo está narrado em Atos, capítulo 16, dos versículos 1 ao 5. Foi durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Timóteo morava em Listra, e ele era filho de uma mulher chamada Eunice, ele era neto de Lóide. Timóteo já ouvia o evangelho talvez desde pequeno. Ele já tinha ouvido pregações do evangelho, era convertido, e ele se tornou cooperador de Paulo em sua segunda viagem missionária, na continuação daquele percurso que Paulo estava fazendo quando passou ali por Listra, e ele foi um grande colaborador do apóstolo Paulo. Ele foi o colaborador mais íntimo, mais próximo. Foi para ele que o apóstolo Paulo escreveu a sua última carta, a última carta de sua vida. Timóteo foi com Paulo em sua viagem porque ele tinha um bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho na cidade onde ele morava, em Listra, e a Bíblia fala, nesses versículos que eu citei, em Atos 16, que ele tinha bom testemunho também em Icônio, que era uma cidade próxima. Ficou conhecido como filho na fé de Paulo. Outros depois até traíram o apóstolo, mas Timóteo permaneceu firme nos ensinamentos que ele tinha recebido. Em Atos 19, Paulo funda a igreja de Éfeso. Um tempo depois ele envia uma carta a essa igreja, foi a que a Mayra nos expôs aqui um dia, e depois ele expõe a carta pastoral que nós vamos estudar essa noite, que é a carta a Timóteo. A carta pastoral porque ele dá orientações a esse pastor, que era jovem, e que era pastor da igreja de Éfeso. Por isso eu citei Atos 19. Ela foi escrita mais ou menos no ano 64, 65 depois de Cristo, após a primeira prisão de Paulo, descrita em Atos 28, que foi entre os anos 62 e 64. Timóteo estava cuidando da igreja, Paulo tinha saído da prisão, tinha ido para Macedônia, provavelmente estava na cidade de Filipos, e ele tinha demandas na igreja de Éfeso que precisavam ser
cuidadas, que precisavam ser resolvidas, e Timóteo estava ali para isso. Paulo queria visitar aquela igreja, mas Timóteo poderia e deveria ir cuidando dos assuntos. Então, os objetivos da carta, eles servem para nós também. Um dos objetivos, que são 3 que eu vou citar aqui, o primeiro era Timóteo ficar firme. Está no capítulo 1, versículo 8, nós não vamos ler, mas depois os irmãos quiserem, inclusive eu indico aos irmãos lerem a carta. Ele diz que Timóteo deve ficar firme. Paulo diz para Timóteo ficar firme em algumas coisas e contra algumas coisas também. Ele deveria ficar firme na palavra, na fé e nos ensinamentos que ele tinha recebido. E também deveria ficar firme contra os falsos profetas e contra os ensinos desses falsos profetas. A segunda coisa que é o objetivo dessa carta é Timóteo ter ciência do que fazer. Através das orientações nessa carta, Timóteo deveria ter ciência do que fazer em relação àqueles problemas. E a terceira coisa é encorajar Timóteo a não só ter ciência do que deveria fazer. Fica melhor para os irmãos ouvirem assim ou assim? É porque para mim que o retorno está bom, não sei. Desculpem. Encorajar Timóteo no que ele deveria fazer. E o que eu vou falar aqui também, eu quero encorajar os irmãos. Eu quero essas 3 coisas, que nós fiquemos firmes, que nós tenhamos ciência do que fazer e que nós sejamos encorajados, e não só isso, mas impulsionados a realmente fazer o que devemos fazer na nossa vida cristã. A tarefa de Timóteo, e nós vemos que Paulo no capítulo 1 faz uma apresentação formal, não era porque Paulo se achava, ele fala assim, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, envio essa carta a Timóteo. Ele não está falando isso para dizer qual era a posição dele, mas porque a carta seria lida na igreja, Timóteo deveria ter segurança e deveria ser passado a Timóteo confiança e autoridade para falar sobre aquela carta e sobre os assuntos ali. Ele deveria exercer um papel apologeta, que é exortar os falsos profetas, advertir severamente, é o significado dessa palavra exortar no original grego. E Jesus criticou em Apocalipse 2 a igreja de Éfeso porque ela perdeu o primeiro amor. Mas parece que deu certo o que o apóstolo Paulo queria com essa carta, porque Jesus, no mesmo capítulo de Apocalipse, reconhece que a igreja testou os falsos profetas, os falsos apóstolos. Timóteo também deveria preparar uma boa liderança, bispos, diáconos, presbíteros, enfim, e instruir todas as classes de membros da igreja. Viúvas, idosos, os mais jovens. Uma curiosidade sobre a missão da carta que Timóteo tinha, quando no capítulo 1, versículo 3, Paulo fala assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aqui ele usa a palavra roguei. Então, dá uma ideia para a gente aqui de que Paulo, mesmo sendo o apóstolo, ele diz roguei. Ele fala como uma súplica a Timóteo, porque ele conhecia que Timóteo também queria e tinha os mesmos objetivos sobre aquele assunto. E eu quero com isso dizer que nós temos obrigações, mas nós devemos fazer o que eu vou dizer aqui, e fazer o que o pastor diz a nós, e fazer o que nós aprendemos nos nossos ensinamentos, nos nossos aprendizados que são passados a nós, não só por obrigação, mas porque nós amamos a Deus, amamos esta igreja, as pessoas em geral, lá fora, pessoas que nós nem conhecemos talvez, e porque nós queremos impactar o mundo. Nós vamos relacionar os versículos que nós lemos aqui no capítulo 4 com 1 Timóteo 1,5, porque ele fala, esse versículo fala sobre qual deveria ser o objetivo de Timóteo ao exortar. Timóteo 1, versículo 5 diz assim: ora,
o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia, ou de fé não fingida. Interessante sobre isso é que o objetivo visa ao amor, ele diz. Paulo queria com isso não só advertir severamente aos falsos profetas e aos falsos apóstolos, mas ele queria que eles retornassem ao verdadeiro evangelho, eles retornassem às escrituras, eles se convertessem de fato. E ele queria aquelas pessoas de volta. Esse amor, como diz o versículo, procede de 3 coisas. Ele procede de um coração puro, que é um coração purificado, regenerado. 2, ele procede de uma consciência boa, que é uma consciência limpa, sem culpa. J.C. Riley dizia que um verdadeiro cristão é alguém que tem paz em sua consciência, mas guerra com suas paixões. E isso quer dizer que a consciência boa, como o próprio versículo diz, ela é muito importante. O cristão verdadeiro, ele tem paz com sua consciência, ele anda de acordo com os preceitos de Deus, e por isso ele tem guerra com suas paixões. Mas, por outro lado, isso significa que, ainda que ele tenha boa consciência, ele tem também guerra com suas paixões. Ou seja, ele não deixa de ter problemas, ele não deixa de ter tentações, mas ele está sempre guerreando. E uma guerra, como nós vemos hoje, é algo sangrento, é algo difícil, é algo que demanda empenho, demanda trabalho, demanda que você fuja de certas coisas. Um bombardeio, por exemplo, você não vai ficar ali no meio. Assim também, nós devemos, muitas vezes, como a Bíblia diz, fugir de certos pecados, como a prostituição, por exemplo. Mas nós, por outro lado, devemos matar o inimigo. O nosso inimigo aqui é o pecado, porque senão ele vai nos matar. Isso é trabalhar para uma boa consciência. Também, além disso aqui, fazer o que deve ser feito. Você sabe que algo deve ser feito, e isso exige disciplina. Então, você sabe que tem que ler a Bíblia. Tire um tempo e leia a Bíblia. Isso vai fazer com que, não porque você é bom, não porque você faz tudo o que deve ser feito, mas por Cristo, você vai saber que fazendo isso, você está fazendo o que é certo diante de Deus, porque Ele já te deu um coração puro e regenerado, e a partir disso, então, você vai andar conforme uma boa consciência. A fé não fingida é o terceiro ponto. Fé não fingida é um coração sincero, um coração íntegro, sem hipocrisia, que tem convicção daquilo que faz diante de Deus e diante dos homens. No sentido de fazer isso pela fé. E é também ter convicção, ter certeza do Deus a quem serve. Que serve a um Deus verdadeiro, o Deus que nós temos visto aí quando se fala dos atributos de Deus. Nós não podemos, eu estou falando isso por quê? Porque nós não podemos dar o que nós não temos. Nós temos que ter um coração gerado por Deus, nós temos que ser nascido de novo, ter esses 3 pontos aqui, para que então nós possamos passar aos outros e gerar isso nele. Esse é o objetivo visa isso, passar isso para os outros. E o amor a Deus e as pessoas nasce desses 3 pontos, dessas 3 coisas. Então, quando for falar, quando for agir, pense nisso. Não haja e não fale as coisas somente para entreter as pessoas e nem tampouco para ganhar discussões ou para ganhar lucros, ganhar algo em troca. Mas fale pensando em um coração puro, em uma consciência boa e uma fé não fingida. Esses deveriam ser os objetivos de Timóteo. O problema ali naquela igreja era um problema moral.
Por isso que eu estou dizendo que nós temos que ter em nós primeiro, para que nós possamos ofertar aos outros, para que seja gerado neles também. O problema nasceu em uma questão moral e depois se tornou uma heresia ali na igreja. Isso mostra também a importância de vigiarmos o nosso coração. Porque a Bíblia diz sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E também a Bíblia diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso está em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aqueles homens, por que eu estou dizendo isso? Eles eram, os falsos profetas, eles estavam dentro da igreja. E eles, com os seus devaneios, com os seus problemas morais, caíram. Eles, na verdade, se desviaram da verdade. O efeito da falta desses 3 pontos é que eles se perderam em contendas inúteis, em falatórios e perderam o foco. Mais algumas lições práticas que nós podemos tirar, mais relacionado agora ao versículo que nós lemos, aos versículos que nós lemos. Primeiro, antes gostaria de frisar que as heresias que estavam presentes naquele tempo, elas têm ressuscitado hoje em dia, atualmente. E nós precisamos lutar contra elas, combatê-las com a mesma veemência que os pais da igreja, que os homens do passado. Mas eu não vou falar muito disso, porque essa carta, ela fala muito sobre falsos profetas. Eu até gostaria de falar sobre o assunto, o uso correto da lei, mas eu não vou falar porque isso tomaria muito nosso tempo. E no começo do ano, o Mateus também já falou sobre isso, sobre falsos profetas, era em outra carta, mas enfim. Então, o que os versículos que nós lemos, o versículo 12, por exemplo, começando por aí, do capítulo 4, o que esses versículos e a partir daqui querem nos dizer, e Deus quer nos dizer através deles, por exemplo, quando diz aqui, ninguém despreze a tua mocidade, não é que Timóteo deveria se importar tanto com o que os outros pensavam dele. Não é no sentido de ele querer parecer bom aos olhos das pessoas. Mas Paulo falando de novo para a igreja, porque a carta seria lida lá, e ele queria passar essa necessidade que tinha mesmo de todos ouvirem. E como Timóteo era jovem, na época jovem era até os 40 anos, porque era quando a pessoa poderia ainda se alistar no exército. Mas Timóteo talvez tivesse aí até os seus 35 anos, não sei. Até isso, né? Talvez bastante menos. Mas o importante é que nós somos jovens e isso aqui é para nós. Ninguém despreze a tua mocidade. Ele ia falar com pessoas ali da igreja. E o que eu quero dizer para vocês é que isso mostra para nós que precisamos de maturidade. Nós precisamos ser maduros para entender e fazer o que eu vou falar e o que a Bíblia está dizendo aqui nos próximos versículos. As orientações que tem aqui sobre como devemos proceder. Por quê? Porque o que eu vou dizer aqui é algo muito importante. É algo que demanda, como eu já disse, você ter aqueles 3 pontos, você ter nascido de novo, você ter uma vida com Deus. E quando eu digo maturidade, não estou falando da idade, não estou falando da experiência, eu estou falando de maturidade espiritual e maturidade emocional nas suas relações, no seu trabalho, em como você convive com as pessoas ao seu redor, seja os seus líderes, para quem estiver subordinado também, para eles, para os seus colegas. Enfim, nós já vimos muito sobre isso.
Mas a palavra aqui, quando diz assim, pelo contrário, né? Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Paulo está falando assim, com esse padrão, com esse modelo que ele quer que sejamos. A palavra no original quer dizer ser tipo. Sabe quando no Antigo Testamento você vê uma pessoa que é tipo de Cristo? Por exemplo, nós vemos todos os profetas, eles são tipos de Cristo, né? Vou dar um exemplo aqui. Exemplos jovens. Samuel, Davi, né? Vários aí no Antigo Testamento. Nós vemos que eles apresentavam Cristo já desde o Antigo Testamento. Então a palavra aqui, padrão ou modelo, quer dizer tipo, é como se fosse uma impressão, uma marca. Essa marca, ela pode ser entendida também, nos nossos dias, como se fosse um carimbo. Desculpa, irmãos, fico tirando o microfone toda hora, eu não estou acostumado. É como se fosse um carimbo, que você deixa ali a marca. Ele sofre um golpe e ele deixa uma marca. É como se fosse assim, estou querendo dizer para você ser uma referência, alguém que vai gerar influência no seu meio, no meio em que está presente. Entende? No caso ali, a igreja. E interessante que ele fala ser exemplo dos fiéis, né? Então, nós podemos até não ser um exemplo para o mundo, porque o mundo não quer nos tomar por exemplo. Assim como não quis tomar o Senhor Jesus, mas nós devemos ser padrão dos fiéis. Nós precisamos resgatar os valores perdidos nessa geração. Nós precisamos impactar o mundo, né? É o que nós queremos. Tem uma frase interessante quando você vai lá no tiro de guerra, né? Lá na parte do fundo tem escrito lá assim, ó: a palavra convence, o exemplo arrasta. J.C. Riley, de novo, dizia assim, ou diz, né? Está escrito lá, uma frase dele: que o seu cristianismo seja tão inconfundível e seu andar tão reto que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é seu Senhor. Eu quero que você olhe para si mesmo agora e pergunte, medite consigo mesmo: como eu quero que as pessoas me vejam? E aí eu disse que Timóteo não estava preocupado com como as pessoas veriam ele, no sentido de que isso não poderia mudá-lo, influenciá-lo negativamente diante de Deus, sendo que ele já tinha certeza de quem ele era em Cristo. Mas nós devemos querer impactar o mundo de novo. Então, as pessoas vão nos ver. E elas vão nos ver como? Como cristãos verdadeiros. Eu espero que é o que queiramos aqui todos. Ou, de outra forma, como você possa ter imaginado. Mas qual é o meu objetivo de vida? Deus será glorificado nisso? Deve ser a nosso principal objetivo, glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. O versículo que a Sara leu no começo fala muito bem sobre isso. Vou repetir: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós devemos ser padrão, ser tipo de Cristo em que ou como? E aí o versículo 12 continua: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Eu disse aqui sobre esse exemplo dos fiéis, né? E começando aí pelo palavra, ser exemplo na palavra, isso dá a ideia de
uma vida baseada na Bíblia, uma vida baseada na palavra de Deus. Quem é exemplo, quem quer ser padrão na palavra, não que já sejamos. Por isso que ele está falando aqui, viu? Ele está falando o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, que já era, como eu disse, desde mais novo, um homem de Deus. E agora ele era pastor dessa igreja, mas ele ainda o apóstolo Paulo ainda está falando com ele aqui, ó, seja padrão. Então eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, de maneira alguma. Muito menos eu que estou falando aqui, né? Já estou terminando, irmãos. Estou partindo para a conclusão aqui. Mas ele deveria ser, então, um exemplo, primeiro, na palavra. Isso significa ter cuidado para manejar bem a palavra, buscar a cada dia mais, como diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso evoca conhecimento da palavra, primeiramente, e depois basear sua vida nisso, nesse conhecimento que nós obtemos na palavra. Saber responder, então, a razão da nossa esperança, como diz em 1 Pedro 3,15, não vou ler, mas lá diz que nós devemos saber apresentar a razão da nossa esperança. E Efésios capítulo 4, 29, fala algo também, por outro lado, que não só devemos conhecer a palavra e ter uma vida baseada na palavra, mas também as palavras que saírem da nossa boca. Lembra quando eu disse os 3 pontos? Ter um coração puro, uma consciência boa e uma fé não fingida. Nós precisamos ter isso gerado em nós para então passar aos outros. Então, por isso que eu falei dessa parte. Para nós conseguirmos ser padrão dos fiéis, nós precisamos ter isso primeiro. E aí, Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E aí, número 2, ele diz no procedimento. No procedimento significa modo de viver. As pessoas no mundo, elas têm o padrão em si mesmo. Elas têm o padrão do vale tudo em seus relacionamentos, vale tudo em relação ao dinheiro, vale tudo em todos os âmbitos das suas vidas, porque eles são, muitas vezes, até imorais. E nós vivemos isso, nós já vivemos isso. Por outro lado, quando o Senhor nos alcançou com o seu evangelho, e eu gosto muito de uma frase que o Jonas Madureira fala, e fala assim, ó, o evangelho veio nos libertar da escravidão de uma vida sem limites. Isso é o procedimento de um cristão. É uma vida que, apesar de ter limites pelo evangelho, mas é uma vida que nós temos liberdade em Cristo, porque outrora, quando vivíamos nas ilusões e quando vivíamos presos em nossos pecados, em nós mesmos, nós tínhamos ídolos, e muitas vezes esses ídolos éramos nós mesmos, e várias outras coisas. Procedimento, viver nesse procedimento que agrada a Deus, é viver cheio dos conjuntos de frutos do Espírito que nós já aprendemos e exercendo os dons que também já aprendemos. Se no ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Em Romanos, capítulo 12, versículos 7 e 8. Terceiro, no amor. Amor aqui é a ágape, aquele amor, o melhor de todos, né? O amor de Deus, o amor que veio de Deus para nós, e o amor que também devemos passar para as outras pessoas. É um amor sacrificial. Nós precisamos parar de ver a nós mesmos como centro de tudo, muitas vezes, e passar a entender que Deus é o centro
E a partir disso nós vamos olhar para as outras pessoas e nos dedicar aos outros. O resumo de toda a lei, segundo Jesus, é o amor. É o amor a Deus e às pessoas. O novo mandamento que está escrito em João, por exemplo, 13:34, é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Em 1 João 3,18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E aqui nós podemos ver esse amor que é ação. É um amor que realmente faz o que é proposto. E não só fala sobre o amor. Quarto, quase o penúltimo, né? Na fé. Na fé é aquela pessoa que, como dizem Hebreus 11, é uma pessoa que confia em Deus, apesar de tudo. Apesar de tudo estar difícil, apesar de tudo estar não fazendo sentido, a pessoa confia em Deus. E nós devemos ser assim. Nós devemos confiar em Deus sobre todas as coisas. E também quando estiver tudo bem. Porque às vezes nós esquecemos de Deus é quando está tudo bem. E em Tiago 2,18 fala assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, tudo que eu estou falando aqui é ação. Primeiro, olhe para dentro de si, tenha isso, e depois ação. Porque a ideia aqui é passar para os outros, não só ter em si mesmo. É ser padrão dos fiéis. E por último, na pureza. Pureza fala de moral. É aquilo que você faz no seu íntimo, quando não tem mais ninguém olhando. No sentido da castidade, no sentido de a própria mente mesmo, não só das ações que você faz, mas do que você pensa. Porque no Novo Testamento, Jesus disse que a pureza que nós devemos ter, ela é de uma forma tal que nós devemos cuidar dos nossos olhos. Os olhos são a candeia do nosso corpo. De forma que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, quão tenebrosas trevas serão. Então, nós precisamos observar isso. E quando eu digo moral, é porque até tem um estudo, né, sobre moral e ética. Não sei se os irmãos sabem a diferença. Ética é aquilo que você faz quando você está diante das pessoas, para não atrapalhar elas, para estar junto das pessoas em um convívio legal. Mas moral significa aquilo que você não faria de forma alguma, nem sozinho, quando não tivesse ninguém olhando. Então por isso que a gente fala de moral, entende? Então é algo que primeiro, lembra que quando a igreja de Éfeso começou a errar foi por causa de um problema moral? E depois isso transpareceu para fora? Então é sempre assim. E por outro lado, quando sua moral está boa, sua consciência está boa, aí você passa isso para os outros. E a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 9, assim, ó: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Nós estamos falando de pureza. De que maneira? Como nós nos guardaremos puros? Observando segundo a tua palavra. Aí fica um ciclo, né? Na palavra, voltou lá de novo. No procedimento, no amor, na fé, na pureza. Porque como então que você vai ser puro? A última coisa que ele fala aqui é ele volta lá no começo. Aí a palavra mesmo nos incita a voltar no começo, observando de acordo com a tua palavra. E a Bíblia diz também em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja tudo o que ocupa o vosso pensamento. Ou seja, nessas coisas pensai, em outra versão. E por que nós devemos observar tudo isso que eu falei? Porque tem a ver com a sua eternidade. Não tem a ver só com como você vai viver aqui, ou com o que vai ser de você aqui, ou o que vai ser do seu relacionamento. Tem a ver com como você vai passar
o resto dos seus, que tal, 500 anos, 1000, 1 milhão de anos? Não. A sua eternidade. Ser exemplo dos fiéis. Só um minuto. Ser exemplo dos fiéis quer nos passar aqui o ensinamento de abdicar de muitas coisas. Olha o tanto de folha. Abdicar, abnegar. A Bíblia diz em Mateus 6:24 assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e às riquezas. Tudo é assim, irmãos. Nós temos que, e eu não vou entrar também muito nesse assunto, porque a Maria Fernanda já falou muito sobre o que nós devemos revertir e o que nós devemos despojar. Mas tem uma coisa que nós aprendemos nessa vida, é que nós temos que abdicar de algumas coisas para ter outras. E é isso que quer dizer, muitas vezes, ser fiel. Porque para ser fiel, você tem que abdicar. Você não pode servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir ao mundo. Tem um negócio, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Quando você vai, por exemplo, ao supermercado, por mais que você tenha dinheiro, o dinheiro é um negócio escasso. Uma hora, você pode pensar em coisas grandes aí ou coisas pequenas para comprar, para o meu exemplo servir. Mas, se você vai, por exemplo, ao mercado ali, com R$200, você quer comprar um lanche e refrigerante, você quer comprar alguma coisa para comer e refrigerante, por exemplo, e aí você vai encontrar um equilíbrio entre os dois para comprar. Se você quiser, em determinado momento, deixar de comprar mais refrigerante para comprar mais, ou melhor, se você quiser comprar mais, a partir daquele ponto de equilíbrio ali, mais do seu lanche, você vai ter que comprar menos refrigerante. Parece que estou falando besteira, mas é coisa do nosso dia a dia. Tem até nome para isso. A economia chama curva de indiferença. Se você quiser mais de uma coisa, você tem aqui a vertical e a horizontal. Você tem uma curva aqui. Se você quiser mais de uma coisa que está nesse ponto aqui, você precisa de menos coisa disso aqui. Não é que você precisa, você vai poder fazer menos de outro lado. Tudo é assim na nossa vida. E com Deus não é diferente. Com Deus, se nós quisermos servi-lo, nós vamos precisar abdicar. É sobre isso que é ser exemplo dos fiéis. Porque todos esses pontos aqui que eu falei, nós precisamos também, eu não falei muito sobre o que nós precisamos abdicar, mas é porque a Bíblia está deixando claro para nós aqui o que nós temos que ser. E para isso, claro, para ser exemplo dos fiéis nisso, nós vamos ter que fazer escolhas, deixar algumas coisas. E quando a Bíblia diz aqui, não se pode servir a Deus e as riquezas, nós já sabemos que não é porque nós não podemos ter coisas nessa vida. E nem é porque nós não podemos fazer coisas. Mas a Bíblia está dizendo que nós não podemos colocar Deus no mesmo patamar que outras coisas. Entende? Nós precisamos ser fiéis a Deus a ponto de que aqueles irmãos eram, para nós sermos exemplo. Enfim, concluindo aqui, versículo 13 diz: até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação, o ensino. Então, leitura, exortação e ensino. Vamos nos dedicar, e se o irmão tiver dificuldade de ter uma rotina, de ter um tempo para Deus, pode até agora mesmo colocar o relógio para despertar, eu não me importo. Você pode, se for esquecer depois, pode colocar para despertar. Cria ali no seu calendário um momento no seu dia.
sabe? Mas crie, se você não puder ter a rotina, crie um hábito. Quero perguntar aos irmãos, se Deus respondesse todas as orações que você fez na última semana, quantas pessoas seriam salvas? Especificamente, não vale falar, todas as pessoas, porque eu orei por todos. Deus abençoa todas as pessoas do mundo. Não. Quais pessoas? E quantas dessas pessoas teriam considerado o nosso exemplo? Quantas dessas pessoas que seriam salvas, hipoteticamente, pela nossa oração, porque Deus nos ouviu? Claro que Deus já tinha escolhido essas pessoas, mas quantas seriam por ter nos visto? Se não me engano, Charles Spurgeon dizia que de 100 pessoas, 99, uma lerá a Bíblia e 99 lerão o cristão. Temos sido o padrão, meus irmãos? Respondamos isso para nós mesmos. Se não, e eu creio que muitas vezes não, que sejamos então. Esse é o nosso chamado. E é assim que nós vamos impactar o mundo.